Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos fazer a correção do nosso dever de casa. Último dia da semana da matemática, pleno sábado, vamos fazer a correção dos nossos 5 exercícios. Bora lá para a tela comigo, que a questão de número 6 vai falar o seguinte: o nível do sistema cantareiro principal manancial de abastecimento da Grande São Paulo opera o nível baixo da capacidade. Em setembro de 2014, choveu o equivalente a 13,1, aqui ficou faltando até uma unidade, que é em milímetros cúbicos. 13,1 milímetros cúbicos, o que corresponde a um terço do volume esperado para o mês. Continuando. Com base nessas informações, o volume de chuva esperado para todo o mês de setembro em, aí que ficou faltando também, milímetros cúbicos, é igual a quanto? A gente vai fazer uma regra de 3. Observa comigo que aqui eu vou ter 30,1 o quê? Milímetros cúbicos. Isso corresponde a quanto? Corresponde a um terço. Ou seja, em um único dia, ou em um período aqui do mês de setembro, choveu o equivalente a um terço. Ou seja, é a terça parte do que era esperado para o mês inteiro. E aí ele pergunta: vai chover X milímetros cúbicos no mês inteiro? Então, quando a gente fala em fração, eu vou representar um mês aqui como sendo uma unidade inteira. Então, esse 1 aqui vai representar um mês, que é um terço de mês, e aqui vai ser um mês cheio. Agora eu consigo multiplicar cruzado. O x multiplica com um terço, fica um terço vezes x, igual o 30,01 multiplica por 1, vai dar 30,01. Agora, tá vendo esse 3 aqui, que está realizando a operação de divisão? Eu vou jogar ele para o outro lado com a operação de multiplicação. Todo número que está dividindo, quando ele passa para o outro lado, ele passa multiplicando. Então, eu vou ter que meu x é igual a 30,01 multiplicado por 3, que isso aqui é igual a 90,3. Tá certo? É só você multiplicar. 30 vezes 3 dá 90. E 0,1 vezes 3 vai dar 0,3. Gabarito correto. Letra C de casa. Questão de número 7. Olha lá. Uma impressora fotográfica imprime 50 fotos em 15 minutos. Essa questão fiz até uma adaptação com ela, aí ficou faltando uma das alternativas. Foi a alternativa E. Já anota aí no seu material, tá certo? Uma impressora fotográfica imprime 50 fotos em 5 minutos. Então, vou colocar aqui, ó, 50 fotos que ela imprime. E o tempo que ela gasta é um tempo de 5 minutos. Pergunta: quantas fotos ela imprimirá em um quarto de hora? Professor, o que de acha um quarto de hora? É como se você pegasse, por exemplo, uma hora inteira, pegou uma hora inteira. E aí você dividiu essa hora em 4 partes. Um quarto de hora você pegar apenas um pedaço dessa hora. Você vai pegar um quarto de hora. Isso aqui, na verdade, você pegar uma hora, que equivale a 60 minutos, e você dividir isso aqui por 4. Se você dividir 60 por 4, você vai chegar aqui um quarto de hora é igual a 15 minutos. Professor, de onde você tirou isso? Um quarto de hora é você pegar uma hora inteira, que é igual a 60 minutos, e dividir por 4. 60 dividido para 4, isso aqui é igual a 15. 15 minutos. Aí ele pergunta: ele vai imprimir X fotos em quanto tempo? Em 15 minutos. Aí você multiplica cruzado, x multiplica com 5, 5x. O 50 multiplica com o 15. Aí você pode fazer até no cantinho, 50 vezes 15. Aqui vai dar 0,25, deixa uma casa decimal, que vai dar 0, e aqui vai ser igual a 5. Somando as partes, fica 0,57. Então, esse aqui é igual a 750. Agora, o 5 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vou ter que o x é 750 dividido para 5, x igual a 150 fotos, perfeito? Ficou aqui na letra E, essa letra E ficou faltando no material de vocês, acrescenta aí. Agora vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 8. Olha lá, um veículo percorre 300 km em um tempo de 4 horas a uma velocidade média constante.
Se você quiser percorrer a mesma distância, qual que é a mesma distância? São esses mesmos 300 quilômetros. Em um tempo de 2 horas e meia, qual deve ser a velocidade média? Galera, eu vou explicar aqui para vocês como calcula a velocidade média de um corpo, de qualquer coisa. É sempre a distância dividida pelo tempo. Então, a distância que ele vai percorrer, que é de 300 quilômetros, dividido pelo tempo, que é um tempo de 4 horas. Imagina comigo que eu vou ter, por exemplo, ele vai sair de um ponto A, certo? E ele vai chegar até um ponto B. Se eu pegar, por exemplo, a velocidade desse corpo, que é de 300 quilômetros, que é a distância, dividida pelo tempo, que é de 4 horas, na hora que eu dividir 300 por 4, isso aqui é igual a 75. 75 o quê? Quilômetros dividido por hora. Prof, o que que esse 75 quilômetros por hora está querendo representar para mim? Imagina a minha situação hipotética, que ele vai sair de um ponto A e vai chegar até um ponto B, né? E aí ele vai dirigir durante 1 hora, aí depois durante mais 1 hora, durante mais 1 hora, durante mais 1 hora. Totalizando quantas horas? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Observa como é que o meu desenho, ele demorou 4 horas. Então, 1 hora em cada um dos pedaços, ou cada um dos estágios. Qual foi a distância que ele percorreu? Ele percorreu no total 300 quilômetros. Agora observa comigo, se a velocidade do corpo é de 75 quilômetros por hora, quer dizer que nesse primeiro pedaço ele percorreu 75 km, no segundo 75, no terceiro 75 e no quarto 75. Se tu somar, ó, 75 com 75 dá 150. 75 com mais 75 dá mais 150. Totalizando, se eu somar os 4, vai dar os 300 km por hora. Então, estou te mostrando que para calcular a velocidade de alguma coisa, você pega a distância e divide pelo tempo. Tá certo, professor. Mas o que que a questão quer saber? Olha lá, ele pergunta qual que é a velocidade do corpo se ele percorrer a mesma distância. Então, ele quer saber qual que vai ser a velocidade desse corpo aqui se ele percorrer a mesma distância, que é de 300 km, só que agora com um tempo de 2 horas e meia. Então, eu vou dividir por 2,5. Velocidade é sempre distância pelo tempo. E aí, você já sabe que para retirar a vírgula de um número, você multiplica por 10 em cima e por 10 embaixo. Quando eu multiplico por 10, eu acrescento um zero. Então, 300 vira 3.000 e o 2,5 vira 25. Aí eu vou fazer no cantinho 3.000 dividido para 25. Vou pegar o 30, que é o número que vai chegar mais próximo. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 25 e o resto é 5. Abaixou esse 5, virou 50. Aqui vai ser igual a 2, aqui vai dar 50. E o resto zero, e esse zero que ficou faltando vem para o meu resultado. Qual que vai ser a velocidade do meu corpo? 120 km por hora. Daria para fazer também por meio de uma regra de 3, tá certo? Eu decidi fazer desse jeito aqui para vocês visualizarem uma outra maneira de vocês conseguirem resolver as questões. Questão de número 9. Uma equipe de trabalhadores pode construir uma parede em 8 horas. Se você adicionar mais 3 trabalhadores à equipe, quanto tempo levará para construir a mesma parede? Quem já teve aula comigo de regra de 3, vocês já viram falar de um método chamado de processo e produto. Professor, o que é processo e o que é produto? O produto, eu gosto de brincar que o produto é a minha finalidade. Então, vou puxar aqui a minha finalidade. Essa técnica ela é mais comum para resolver questões de regra de 3 compostas, tá certo? Mas também dá para resolver questões de regra de 3 simples, quando envolve grandezas inversamente proporcionais. Você não precisa saber o que é inversamente proporcional, você precisa entender o que é finalidade. Olha aqui, ó. Uma equipe de trabalhadores pode construir uma parede. Qual que é a finalidade dessa equipe de trabalhadores? A finalidade é construir uma parede. Essa que é a finalidade da equipe de trabalhadores. É construir a danada da parede. Então, o que vai ser o meu produto? O meu produto vai ser uma parede. Uma parede é o meu produto. É aquilo que eles estão lá para realizar. É para construir a danada de uma parede. Encontrei o meu produto, todo o resto vai ser o meu processo. Então, por exemplo, o tempo que elas gastam é de 8 horas, é processo, e 3
trabalhadores que elas gastam, também vai ser processo. Perdão, que é 3 trabalhadores a mais, né? Então, vou colocar aqui o número de trabalhadores. Agora, olha lá. Se você adicionar mais 3 trabalhadores à equipe, quanto tempo levará para construir a mesma parede? Então, observa que na segunda etapa, ele vai continuar construindo uma única parede. No primeiro exemplo, ele construiu uma parede. E agora ele não vai construir 2, 3, 5. Ele vai construir uma parede de novo. Tá certo? Professor, mas a questão não falou quantos trabalhadores são. Ele falou que vai adicionar 3 trabalhadores. Tá, é bem simples. Imagina comigo, eu vou até colocar de outra cor, que eu já sei que vai vir essa pergunta. Vai aparecer aqui um número 5. Professor, de onde que saiu esse 5? Você vai chutar qualquer número aqui para trabalhadores, tá, gente? Pode ser qualquer um, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, pode ser o número que você quiser. Eu estou colocando aqui 5 porque depois na linha de baixo eu vou ter que adicionar mais 3 trabalhadores. Então, eu vou colocar aqui, ó, na parte de baixo, 8 trabalhadores. Professor, de onde que saiu esse 8? Eu estou chutando o número aqui para o valor de cima e o valor de baixo eu vou adicionar mais 3 unidades, porque foi adicionado mais 3 trabalhadores. Então, você poderia colocar qualquer valor aqui, desde que o valor de baixo seja 3 unidades a mais. Por exemplo, se eu quiser colocar 10 trabalhadores aqui eu vou ter que colocar 13, vai dar o mesmo resultado. Se eu colocar um único trabalhador aqui eu vou ter que colocar 4 trabalhadores, que são 3 a mais, vai dar o mesmo resultado. Se eu quiser colocar 200 trabalhadores aqui você vai ter que colocar 203, porque são 3 trabalhadores a mais. Tá certo? Então, pode ser qualquer número. Eu escolhi o 5, automaticamente eu vou ter que colocar 3 trabalhadores a mais, que vai ser igual a 8. E aí ele pergunta em quanto tempo, ou seja, em X horas, que vai ser construída essa parede. Na regra de 3 composta, ela funciona assim, ó. O X multiplica o 8. Quando ele passa do processo para o produto, ele inverte. Aí na parte de cima, o 8 multiplica o 5. Na hora que ele passa para a parte de baixo, ele inverte. Deixa eu destacar esse 8, esse 5 aqui e esse 8 de uma cor mais forte para a gente visualizar. Perfeito? Segue as cores comigo, ó. Vou começar a multiplicar onde tem um X, então vou começar de verde. O X multiplica o 8, que multiplica o 1. Ele vai subir e multiplicar o número lá de cima. Aí você coloca o sinal de igual, de azul agora. O 8 multiplica o 5, desceu, vai multiplicar o número 1. Vamos passar limpo esse trem aqui, ó. 8 vezes 1 dá o próprio 8, vou repetir o x. Aí aqui, ó, 5 vezes 8 que vai dar 40, vezes 1 vai dar o próprio 40. O 8 vai passar dividindo, então se o 8 passa dividindo, eu vou ter que x é igual a 40 dividido para 8, x igual a 5 horas, gabarito, letra B de bola. Gente, lembrando, essa técnica aqui, ela é a técnica chamada de processo e produto. Ela é muito comum para resolver questões de regra de 3 composta. Professor, eu não sei como resolve regra de 3 composta. No curso de matemática em questões, na nossa mentoria, vamos resolver muitas e muitas questões de regra de 3 composta, tá certo? Então, essa técnica aqui, juro para vocês, a primeiro momento, ela parece ser muito complicada. Mas depois você resolve 3, 4, 5, 6, 7 questões, já fica um pouco mais familiarizado. Você já vai conseguir entender melhor. Todos os alunos que eu apresentei a técnica do processo do produto, eles olharam assim, professor, não precisa de seta? Não precisa de seta para resolver questões de regra de 3. Se é a primeira vez que você vê esse tipo de resolução de questões, fique tranquilo. No nosso curso, nós vamos aprofundar muito mais nessa técnica. Vocês vão perceber que vai ficar muito mais simples de resolver questões de regra de 3. Perfeito? Vamos lá, que a gente vai para a nossa questão de número 10, que vai ser a saideira da aula de hoje. Uma bomba de água pode encher um reservatório em 6 horas. Beleza. Se ele encher apenas 60% desse reservatório, quanto tempo levará para encher essa quantidade? Então imagina comigo aqui, ó. Esse reservatório, uma bomba enche um reservatório, eu vou representar esse reservatório inteiro por sendo 100%.
Então, o meu reservatório todo vai ser representado por 100%, porque é o reservatório completo. Então, 100% do meu reservatório, ele é enchido em 6 horas. Ele quer saber quanto tempo vai gastar para encher 60% do reservatório. Então, 60% está para X horas. Vou multiplicar cruzado. Eu vou ter que o X multiplica o 100, 100x, igual o 60 multiplica o 6. Professor, quanto que é 60 vezes 6? Vai dar 36, porque 6 vezes 6 é 36, você repete um zero, dá 360. Então, vou ter que o x vai ser igual a 360 dividido por 100, porque o 100 vai passar dividindo. E aí, eu já posso cancelar ó, um zero com esse zero, e eu vou ficar com 36 dividido para 10. 36 dividido para 10 é 3,6 horas. 3,6 horas, gabarito, letra D de dado. Fechou? Gente, com isso nós vamos fechando a nossa correção das nossas questões por aqui. Na nossa segunda-feira, a gente vai começar com o modo força total. Todos os dias nós vamos resolver 5 questões. Perfeito? Cada dia vai ser um dia específico de uma banca específica e a gente vai variar. Nosso projeto vai se estender durante 8 semanas. Essa foi a nossa primeira semana, que é a semana da matemática. E aí, durante mais 7 semanas, a gente vai estar resolvendo todos os dias as nossas questões e aos sábados e domingos a gente vai ter aula ao vivo. Perfeito? No mais, foi um grande prazer tê-los aqui e espero vocês na nossa próxima aula.